Por que será que temos que lidar com pessoas autoritárias no dia a dia? Você é muito autoritário? Você já parou para prestar atenção? Então, é sobre isso que nós vamos falar. Mas antes eu preciso te dizer uma coisa. É engraçado porque toda vez que a gente faz alguma palestra, eu sempre comento que aquele assunto é justamente pra gente, antes de ser pra qualquer pessoa, né? E a semana que vem, agora na segunda, eu vou ter que fazer, eu estou preparando uma palestra que vai ser dada agora na segunda-feira sobre o ambiente e que nascestes. E aí, o primeiro pensamento que vem é: que ambiente eu nasci, né? O que essa palestra tem que me trazer? E aí eu fui buscar a bibliografia dela, que vem todo um contexto pra gente preparar, e na verdade não era exatamente o que eu estava pensando. Ela estava olhando mais sobre como cuidar do ambiente que a gente convive. Mas eu já tinha refletido a respeito disso. E esse é o convite que eu quero te fazer. Porque eu parei para pensar muito numa situação que eu estou vivendo atualmente. É uma situação familiar e eu queria compartilhar aqui porque ela fica com um teor muito mais complexo, no meu ponto de vista, porque com esse convívio que eu tenho na casa espírita, como palestrante, como trabalhadora que sou, como médium e também como professora, eu acho muito mais complexo porque eu me vejo na obrigação de cumprir com aquilo que eu ensino. Aquele compromisso da palavra, sabe? Ser fiel com a palavra. E aí eu vejo que a gente sabe que quando se fala no ambiente que nascestes, tem todo um contexto espiritual planejado. Nós não nascemos num ambiente à toa, nós não nascemos numa família qualquer, nós não temos uma vida qualquer. Existe toda uma estrutura espiritual planejada na qual nós nos comprometemos. Portanto, se eu estou aqui nesse momento, é porque em algum momento eu me comprometi a isso. E aí, quantas vezes você se vê em situações que você começa a se perguntar, mas por que eu estou passando por isso? Dá uma olhada no seu redor, tem alguma situação que você passa por isso? Então, mais uma vez eu venho aqui para falar, não é fácil ser espírita. E esses movimentos que questionam o aprendizado, o estudo, é verdade mesmo, porque às vezes a gente é muito erudito, está estudando muito e não está se atentando àquilo que deve ser colocado na prática. Eu sempre brinco com os meus alunos que eu quero que eles saibam responder as perguntas, não de acordo com como está escrito no livro, mas que aquele conteúdo que eles têm toda semana nas aulas, eles possam colocar na vida. E aí sempre no dia seguinte da aula, é muito engraçado porque normalmente aqueles assuntos que a gente tratou, eles acontecem com a gente. É coincidência? Não, na verdade é porque são assuntos da nossa rotina. Então eu sempre falo para as pessoas, não adianta a gente ser espírita dentro da casa espírita, porque dentro da casa espírita todo mundo fala a sua língua. E você vai falar em perdão, você vai falar em mágoa, em melhoria, em reforma íntima. Agora, falar em perdão, em reforma íntima, no dia seguinte, no trabalho, numa discussão dentro do seu trabalho, que é a sua empresa familiar, por que eu venho trazendo isso? Porque atualmente eu tenho tido um desafio muito grande na empresa que foi fundada pelo meu pai há 38 anos, e hoje quem está à frente é um irmão, e nós dois temos muitas divergências. Ele tem um comportamento, eu classifico como autoritário, ele também me classifica da mesma forma, e nós temos muitas divergências. Eu já saí há 2 anos e meio por conta desse desentendimento, voltei recentemente, e a gente percebe que, infelizmente, a chance de eu poder continuar lá é bem pequena, porque nós não estamos nos entendendo. E eu não vou entrar no mérito da questão aqui, por razões óbvias, mas o que eu quero dizer é o seguinte: você tem uma história para resolver, você tem alguma dificuldade no seu trabalho, você tem algum desafio muito grande que está consumindo a sua energia, os seus pensamentos, toma cuidado com isso, porque as coisas às vezes podem ter sim uma estrutura, uma questão espiritual por trás disso. Pode existir histórias de outras vidas na quais você está encarnado naquele ambiente por uma razão específica, você não está ali por acaso. Mas é óbvio que na prática, com o véu do esquecimento, isso fica muito difícil.
E aí a gente tem que tentar buscar o evangelho. É aí que eu falo do evangelho no dia a dia, é aí que eu falo no evangelho em loco. E é aí que fica difícil, porque no momento, no ambiente corporativo, no ambiente de trabalho, no ambiente de família, se você começa a falar de questões de evangelização, vamos falar que você é chato, vamos falar que você está fazendo isso para se defender, que você está mudando o foco. Então a pergunta que eu falo é, como que a gente pode se posicionar? É fácil? Não, minha gente, não é fácil. Tem hora que a gente tem vontade de chorar, tem hora que a gente tem vontade de gritar, tem hora que a gente tem vontade de esquecer tudo aquilo que a gente aprendeu, né? E não é fácil. Só que sabe o que acontece quando a gente tem esses descontroles? Ó, o que a gente atrai? Lembra da história da rádio? Que acha que tipo de música que você vai tocar? Quando você coloca numa rádio que toca samba, o que toca? Samba. Se você coloca numa rádio que toca clássica, que música vai tocar? Clássica. É isso. Então, se eu entrar nessa vibração de raiva, de rancor, de autoritarismo, ou seja, o que for esse comportamento que você está vivenciando dentro do seu ambiente familiar, você está abrindo um canal para que as energias que estão ao seu redor, os obsessores, e não se assustem com essa expressão, porque as pessoas têm mania de não conhecem e se assustam. E na verdade, obsessores nada mais do que são espíritos desencarnados que não entenderam o processo de evolução, que muitas vezes não entenderam que desencarnaram, que estão apegados a questões materiais e a questões de relacionamento, situações que ficaram do passado, de outras vidas, e estão aqui querendo de alguma forma recuperar o tempo perdido. Eles precisam honrar as suas perdas, precisam se vingar na maioria das vezes. Então, esse processo que você pode estar passando, ele muitas vezes é um processo, pode acontecer de ser um processo que você trouxe de vidas passadas, de desafetos que não foram concluídos devidamente, talvez não pela sua parte, mas por uma outra convivência que você teve. Então, a sugestão que eu sempre dou é: faça oração, peça ajuda ao seu mentor espiritual, quando for se deitar, que você possa ser auxiliado. E se você não estiver se sentindo bem, eu sempre vou convidar você a procurar uma casa espírita que estiver perto da sua casa. Você pode começar fazendo um passe, tomando um passe simples, ou se tiver um serviço de orientação como nós temos na casa que eu trabalho hoje, esse trabalho pode ser bem indicado, porque você vai conversar com uma pessoa que vai te orientar dentro daquilo que você está passando. E você vai escutar palestras. Quando você participa de palestras, você está colocando para dentro esses fundamentos. O seu espírito está sendo acolhido com amor. Se existir alguma energia no seu entorno também, provavelmente essa energia vai ser encaminhada nessa casa. Parece muito pouco palpável isso tudo que eu estou te falando, mas esse olhar espiritual para esse ambiente que você vive hoje pode de alguma forma te ajudar a viver melhor, a superar essa etapa. Eu não vou falar para você que o problema vai acabar no dia seguinte que você vai numa casa espírita, porque não vai acabar. Nós, como seres em evolução, estamos aqui para aprender, para lidar. E qual que é a grande lição desse vídeo, que é o mais difícil? E eu não consegui fazer ainda isso, tá? Eu vou contar para vocês qual que é a grande meta. Que a gente consiga ficar inabalável diante dos comportamentos de arrogância, de autoritarismo e qualquer outro comportamento que exista dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da sua casa. E que você fique inabalável e entenda que aquele também é um espírito, que está como você aqui no processo de evolução. A gente não consegue lembrar disso. E aí, em cada núcleo familiar, em cada situação, né, sem fazer apologias a classes ou categorias, eu vejo muito, no meu caso específico, eu me sinto discriminada muitas vezes pela questão de ser mulher, pela questão dos meus comportamentos que no passado eram muito mais agressivos e que hoje eu tenho certeza que são diferentes, porque eu venho buscando melhorar. Mas as pessoas não reconhecem, mas eu sei o tanto que eu me esforço. E às vezes a gente quer desistir, falar: nossa, eu me esforço tanto e não tô conseguindo. Você consegue se identificar? Fala pra mim se você tem aí na sua vida, no seu dia a dia, na sua família, um relacionamento que é um pouco complexo. Gente, dentro do nosso núcleo familiar, são os maiores desafios, as maiores histórias que a gente tem para curar. E enquanto a gente não entender isso, a gente vai ficar rodando naquela mesma história. Então, presta atenção naqueles ambientes
E eu vou te falar uma coisa, que é mais difícil talvez. Você tem que rezar para essa pessoa que está te fazendo mal. Rezar por ela. Se for o caso, pedir perdão. Nem que não seja pessoalmente, talvez você não está nesse momento. Mas mentalmente, peça perdão. Peça para que ela seja auxiliada. Porque esse é o processo. Nós estamos aqui, eu acredito muito, esses dias, conversando com meu outro irmão, falando sobre os desafios, né? Ele me disse uma coisa que é meu lema. Eu ainda acredito, né, no Evangelho de Jesus. Eu acredito nas palavras. E toda vez que eu me sinto, às vezes, em dúvida, porque quantas vezes diante desse cenário onde há certa ferocidade, vamos dizer assim, eu me questiono, sabe por que eu estou errada? Porque as pessoas, às vezes, se posicionam com tanta firmeza que eu, às vezes, me vejo vulnerável, sensível, achando que eu estou louca ou que eu estou falando alguma coisa que não tem nada a ver. E aí, qual que é o remédio para esse momento? Então, meu convite é, será que Jesus agiria assim com alguém? Qual seria o tratamento de Jesus num cenário desse? Então, gente, o que é importante, qual que é a minha missão aqui? É que a gente sempre se lembre que nossa missão, no nosso núcleo familiar, no nosso núcleo profissional, seja onde a gente estiver, existe uma razão espiritual da gente ser lá. E que a gente não perca essa oportunidade, ainda que não seja fácil. Que a gente sempre procure uma oração, que procure um ombro amigo, uma pessoa que seja confiável, um pastor, um padre, um líder do centro espírita. Faça essa oração e acredite que o ambiente que você está é o ambiente certo. Às vezes você tem até que se afastar dele, porque pode ser melhor assim. Mas não deixe de fazer essa oração, não deixe de desanimar e olhe para dentro, valorize o seu sentimento, avalie, você sabe de verdade se você está certo. Então, não pense que você está com uma pessoa autoritária, arrogante à toa. Certamente você teve alguma razão para estar nesse cenário. Então se esforce, dê o seu melhor, procure fazer coisas que te dê um pouco de ânimo, para que você não se perca nessa jornada. Eu quero saber de você. Inclusive, se o pessoal quiser, é só me fala aí nos comentários. Eu, como médium, tenho uma história recente sobre um caso de um problema, de um tratamento espiritual que uma pessoa estava fazendo, que era de um problema familiar, no qual havia um problema lá espiritual que devia ser realizado, e por isso que estava sendo a causa daquele assunto, e por isso a pessoa estava em tratamento. Se vocês quiserem, eu posso contar isso no próximo vídeo. Meu nome é Ana Paula e eu tô aqui para falar do espiritismo de uma forma leve, de uma forma aplicada, sempre com base na doutrina e na espiritualidade, buscando uma vida um pouco mais leve, um pouco mais feliz, mas sem esquecer da evolução, do livre-arbítrio e dos ensinamentos que nos levam para frente. Se inscreve no canal, deixa seu like e me fala sobre qual assunto você gostaria de saber dentro dessa doutrina, dentro da espiritualidade. Um beijo e até a próxima. Que a gente sempre tenha o equilíbrio, a respiração para trazer a gente de volta para o centro e não desanimar dessa jornada. Até mais.